Então, agora começou, agora está gravando. Então, vamos lá. Deixa eu voltar novamente aqui para compartilhar a tela para vocês. Vamos começar então o estudo de hoje com essa descrição para que vocês possam começar a ter um pequeno resumo do que a palavra ela é muito interessante, né? Se a gente for falar sobre primogenitura, ela está ligada a bênçãos, né? Se você falar assim, será que tem algum primogênito aqui? E você não sabe o que o primo... Samanta é única, é unigênita e primogênita, né? Na realidade, é que nem a Raquel, unigênita e primogênita. E a primogênita da minha casa é minha irmã Lucirene, né? Então, ela está ali, uma mão no queixo, bela, com a sua Sharp. Olha, E-Sharp. E-Sharp. Eu sou meio jeca, sou do interior. Então, e a gente pega a primogenitura, a gente para analisar, poxa, mas eu ouço tanto falar sobre primogenitura na Bíblia, e o que é primogenitura, né? E se você for pegar uma apanhada desde Gênesis até Apocalipse, a gente tem muitas questões do filho da promessa e os filhos da carne. Quando você começa a analisar quem são os filhos da promessa, aí você para assim para ver, a gente tem Abel, Isaac, Jacó, José, Efraim e Cristo. Ué, Gilberto, esses são os filhos da promessa? E qual a diferença entre os filhos da carne? A gente vai estar abrindo agora lá em Gênesis, o Xang vai estar lendo para a gente, Gênesis 48, 5, onde a palavra nos fala um pouco sobre Efraim. Talvez algumas pessoas não entendam quem é Efraim. Efraim, na verdade, ele não é um filho literal de Jacó, tá? Ele é neto. E quando eu li a Bíblia no passado, eu falava assim, não, ele é um dos filhos, Efraim e Manassés. Na verdade, Efraim e Manassés são netos. E eles são filhos de José. José foi aquele que entrou no Egito como escravo e saiu como segundo governador. Já teve vários filmes, novelas. E José, ele é avô de Efraim. Então, hoje, gravem bem esse nome, Efraim, tá? Porque vocês vão ver a ligação tremenda que Deus tem com Efraim e com as nossas vidas. Ah, mas Gilberto, Efraim lá atrás, com as nossas vidas. Lá em Gênesis 48, 5, olha só o que Jacó ele fala para o seu neto. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na promessa, na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Olha só que interessante. Rúben e Simeão são os primogênitos de Jacó. Primeiro Rúben, depois Simeão. Então, o que a gente vai aprender aqui agora, por que a primogenitura era tão importante na Bíblia? Por que você, como um primogênito, há uma importância sobre sua vida também? Por que Jesus ele é unigênito e primogênito do Pai? Então, as promessas bíblicas, elas não estão atreladas diretamente somente aos primogênitos, apesar de que na lei os primogênitos eles eram agraciados. E como que era feito isso? Gênesis 49, 22 a 26. Como que era feito isso? Como que na questão da primogenitura isso se dava? Vamos lá, vamos ver o que a Xang fala aí. Todos estão ouvindo a Xang ler? Não, a Lucirene está ouvindo, não, Lucirene? Não, ela vai ler ainda. Da primeira vez você não conseguiu ouvir, não? Ah, viu? A primeira vez. Vai de novo agora. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura e atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. É 22 e 26, tá? Ah, tá. 49, 22 e 26, tá? Então tá, 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Esse estudo ele vai ficar gravado, tá? No canal nosso canal. E depois você pode... Hoje é interessante você se atentar e tentar compreender a mensagem. Depois você pode voltar e analisar os textos, porque os textos são profundos. Nesse texto de Gênesis 49, é a bênção de Jacó, o pai de José. Em Gênesis 48, é a bênção de Jacó para o neto Efraim. Então, nessa hora, o que Jacó fala para José?
ele fala que ele seria frutífero. Olha só, gravem essa palavra. Primeiro Efraim, depois frutífero. O significado do nome Efraim é frutífero, é duplamente frutífero. E aí Deus fala que José seria tremendamente frutífero e que ele estaria saindo por cima dos muros. Ou seja, ele estava abençoando em sua morte a vida de José, de uma forma que ele transcenderia os outros irmãos. Ele sairia do seu círculo ali. Ele tocaria outros lugares. Então, gravem isso. E nós temos ali os filhos da carne. Tu pega Caim, eu botei em paralelo com Abel, então tem Abel e Caim, né? O primogênito, Abel. Desculpa, Caim. O primogênito é Caim, está na direita. E temos Isaac e Ismael. Quem é o primogênito? Ismael, que nasceu de Agar. Temos Jacó e Esaú. Quem nasceu primeiro? Esaú, que era peludo e tal, e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Temos Rubem e José. Lembra de Rubem? Está lá em cima, o primeiro filho de Jacó. Então, ele é o primogênito. Ele é o filho da carne. Nós temos Manassés e Efraim. Manassés foi o primeiro. Ele era mais velho que Efraim, o primogênito. E temos Adão e Cristo. Olha que coisa interessante. O que está se mostrando nesse primeiro diagrama para vocês observarem? É que nem sempre a promessa da primogenitura vai alcançar os primogênitos. Ela vai alcançar os que creem. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, eu estou na igreja, não, eu aceitei Jesus, e está tudo bem. Não, o que a gente vai entender hoje é que a promessa de Deus é para aqueles que tomam o reino de Deus à força, assim como Jacó fez. Ele entendeu, ele abraçou aquilo e caminhou com todas as forças da vida dele para aquilo, entendeu? E ele não pautou somente pela primogenitura. As bênçãos. Então, quando uma pessoa era primogênita, olha o que ela recebia aí, ó. Primeiro, o nome do pai. Então, o primogênito, ao morrer, o pai colocava a mão direita sobre a cabeça do filho primogênito e o abençoava com o nome dele. Então, ele tinha, diante de todos, essa prerrogativa. Depois, sobre a herança do pai, ele tinha porção dobrada. É a bênção do primogênito. E a autoridade sobre seus irmãos. Então, aqui a gente já pode ver que, ser primogênito, era maneiro, cara. De boa, eu ia pegar aí a herança dobrada do seu gentil. E já ia dar um levante aí para mim aí e tal. Cada um pegando sua herança aí. Não eu, né? No caso, a Lucirene. Seria a primogênita. E era a cultura. Era assim que era visto, era assim que a Bíblia retrata as questões das bênçãos do primogênito. Agora vamos abrir lá em Gálatas 4:23. Está lá em cima. Gálatas 4:23. Esse gente vai estar lendo também. Aqueles que quiserem acompanhar também em casa, pode abrir, o texto está ali. Depois a gente vai ler 1 Coríntios 15, 45, 47. Gálatas 4:23. Mas da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Olha só. Mas o da escrava nasceu mediante a carne, mas a livre a promessa. Olha aí, primogênitos e aqueles que entenderam o que é o reino. Alguns vão nascer, vão crescer e não estão nem aí. Alguns vão nascer, entender e correr atrás. A diferença entre a primogenitura e a bênção é entender. Quando você enxerga um tesouro precioso na palavra e nas promessas de Deus, você corre com todas as suas forças. 1 Coríntios 15, 45 a 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado na terra é terreno. O segundo homem é do céu. Olha só. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ele nos dá essa visão que o primeiro homem ele é terreno, mas o segundo, aquele que gera em você, que não simplesmente é uma primogenitura, ou que você nasceu de primeiro do seu pai ou tal, você entendeu o que são as promessas de Deus. E você não precisa simplesmente ter nascido de Abraão para você receber essa promessa. Você entendeu, você corre em direção a ela com toda a sua força, você entendeu que faz parte do teu pai, da tua herança.
E aí nós temos na Bíblia alguns que são chamados de primogênitos. Eu vou ler só um, que está em Êxodo 4:22. Os demais, depois vocês podem acompanhar também, que está falando sobre Efraim, Jesus, igreja e Israel. Ou seja, na Bíblia toda, o estudo que nós fizemos agora, só primogênitos que é relatado na Bíblia é Israel, Efraim, Jesus e igreja. Então a primogenitura recai sobre a cabeça deles. Pode falar. Dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Isso está em Êxodo 4:22. Então, aqui está o relato do próprio Deus declarando a Moisés para falar com o faraó. Agora vamos fazer um apanhado bacana. Quero que vocês me acompanhem agora no início. Vamos pegar no início da criação. Começa a projetar sua mente para entender o plano de Deus. Olha que bacana, gente. Deus criou o homem e disse, novamente, vou mostrar para vocês a palavra aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar um negocinho aqui, tá? Eu sou o homem da tecnologia. Tá vendo a bolinha aí, gente? Rodando? Olha que maravilha, gente. Isso aí é tecnologia. Olha aí. Sede fecundos. Novamente a palavra fecundos. Eu vou fazer uma pergunta a vocês nessa tarde. Se alguém souber, pode abrir aí o microfone e falar. Para que você veio na Terra, meu querido? Abrindo a oportunidade para vocês falarem. Um de cada vez, tá? Não precisa todo mundo abrir. Para que vocês vieram na Terra? Eu sei que muitas pessoas vão falar gracinhas em casa, tá desligado o microfone e tal, não tem problema. Mas quem quiser pode entrar agora e falar. Sandrinho, fala aí. Você que é um cara bem falador. Patrícia, pode falar também, se você quiser. Renato, para que nós viemos para a Terra? O seminarista aí que... Fala, Sandrinho. Sandrinho, não. Para fecundar. Eita, Jeová de glória, você veio... E olha que eu sou bom nisso, hein? Gente, olha só, isso não é live de comédia não, tá, Madureira? Isso é live séria. Meu marido fala que ele veio semear. Um semeador. Olha que bacana, a gente já viu uma parada aí, ó. Deus criou o homem e disse, sede fecundo e multiplicai-vos. Aí, ó, fecundo e multiplicai-vos. Para quem que ele está dizendo isso? Olha aqui a Eva de sainha, e esse aqui é Adão. Gênesis 1:28. Deus falou para Adão. Adão, sede... Aqui o original pode ser como Gilberto, entendeu? Sede como Gilberto e multiplicai-vos. E enchei e dominar a terra. Mas eu só tive uma filha. Não fecundo. Mas, ou seja, essa foi a instrução de Deus, do Eterno, para o primeiro homem. Vamos lá. Aí, meu amigo, o pecado entra na terra. Vamos lá ver o que a Xiang vai ler para a gente em Gênesis 3:15. Está conseguindo ver aqui? Gênesis 3:15. O que aconteceu com o pecado quando ele entrou na terra? Vamos lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o pecado entra na terra. Deus chega para o primeiro homem e fala, sede fecundos e enchei a terra. Essa foi a palavra de Deus. Ele não falou mais nada. Olha só, você monta ali um quiosque, vende um caldo de cana, você chega ali e faz um churrasco. Não foi nada disso que Deus falou para Abraão. Montem um tabernáculo aqui, uma igreja para mim no Éden. Não foi, ele só falou isso. Adão, sede fecundo, cara, enche isso aqui, meu irmão. Tenha com sua mulher filhos, encha a terra e multiplicai. Cara, olha só que algo interessante. Talvez você e nem eu tivemos essa sacada e você vai entender o que o Eterno vem falando no decorrer da nossa história e talvez esteja passando desapercebido. E como algumas pessoas agarram isso e são prósperas. Então a gente viu que o pecado entrou, Adão e Eva erraram, e aí a palavra diz, e porém inimizade entre ti e a mulher. Entre ti quem? Não é entre o homem e a mulher. E entre a tua semente, entre o teu sêmen, entre a tua semeadura. A gente vai ver direto esse termo na Bíblia. Jesus já estava no Éden.
entre a tua semente e a sua semente, que é o mal, esta te ferirá a cabeça. Jesus na cruz pisa na cabeça da serpente, e a serpente morde o calcanhar de Jesus, e esta te ferirá o calcanhar. Só que a consequência do pecado na terra gerou abrolhos, espinhos, trabalho. Tem gente que fala assim, pô, se eu soubesse quem inventou o trabalho, meu amigo, vou dizer, o pecado gerou o trabalho. O trabalho com cansaço. Porque já tinha trabalho no Éden, que Adão lavrava a terra, mas Adão não reclamava. Ah, meu Deus, que dor na coluna. Ah, e hoje o dia foi... Não, Adão lavrava com maior disposição. E aí a gente começa a observar duas linhagens se formando após o pecado. Olha só que interessante. A gente vê os primeiros frutos de Adão e Eva, da multiplicação, que foi Caim e Abel. E a gente começa a observar aí duas genealogias se formando. Abel, um contingente de pessoas que aderem à luz, aderem ao eterno, e Caim, pessoas que vão ser geradas, multiplicadas na terra, que vão aderir às trevas. Por mais que você fale, a pessoa... Tem um amigo que fala lá, né, Renatão? Tem gente que, por mais que você fale, a pessoa não muda, a pessoa não quer mudar. É coco baiano. Tem gente que fala coco baiano. Para tu quebrar o coco baiano é ruim, meu irmão. Então você vê que tem pessoas que, claro que você não vai julgar, mas são pessoas que têm uma linhagem que é das trevas. E por mais que você fale, ela não vai conseguir. A gente começa a observar que e na Terra, quando houve a multiplicação dos homens, a gente tem, depois da destruição de Noé, lá com o pessoal da arca, a gente vê os 3 filhos de Noé, de onde vem hoje o atual mundo, ou seja, Sem, Cã e Jafé. A gente tem ali em Sem, em Gênesis 9, 26. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olha só. Para os semitas, para a descendência de Sem, dos 3 filhos de Noé, após o mundo ser destruído e ser reerguido através da família de Noé, Deus fala através de Noé e fala isso aí, ó. Bendito, abençoado seja Sem. Depois ele fala para Cã, desculpa. E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos e seus irmãos. Então aqui já tem uma palavra para Cã. Você será maldito pela tua ação, pela tua movimentação. E temos Jafé, 9:27. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Queridos, observem o que está sendo escrito na história da humanidade aqui. Eu não consegui enxergar essas coisas. Só quando você vai no hebraico e você consegue entender algumas prerrogativas. Eu venho montando para você. Deus chega para os 2 primeiros homens, cresçam e multipliquem. Pecado entra, cria divisão. Então Deus sentencia a semente do diabo que estava na serpente lá no início do Éden e a semente da mulher, que seria Cristo. Uma estaria sempre em conflito com a outra. Mas existiria um momento em que uma pisaria a cabeça da outra e a outra feriria o outro. E aí a gente vê que com a destruição do mundo, que estava num ápice de caos, a gente vê que através dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, de Noé, Deus faz uma alusão de como a humanidade discorreria. Ou seja, os abençoados, os que escolhem a maldição, e aqueles que, não digo que nem frio nem quente, não, é que em algum momento eles vão falar, pô, cara, eu escolho habitar nas tendas de Sem. Eu escolho as promessas de Deus. Eu escolho aquilo que Deus quer para mim, ser abençoado. Olha só que interessante. Você vai encontrar em todos os lugares pessoas assim, Sem, pessoas descendentes de Sem. Isso não só numa questão literal, porque os semitas, eles são dos povos árabes, judeus, ali da Mesopotâmia. Nós temos Cã, que é um povo mais do norte da África e Ásia, um pedacinho da Ásia. E temos jafenitas, que são os nórdicos. São a galera lá os brancão lá de olhos azuis e tal. Ou seja, deixa eu admitir a Rona. E Jafé
é uma tipificação espiritual daqueles que vão entender que não querem ou querem o mal ou o bem. Tem pessoas que vão ser do mal, literalmente. Tem pessoas que vão ser abençoadas, que escolhem o bem. E tem pessoas como Jafé, que tipificam no mundo espiritual aquelas pessoas que escolhem habitar nas tendas de Sem. O interessante é que dentre os semitas, o que Deus faz? Dentre os semitas, Deus escolhe um deles. Juanita, seja bem-vinda, querida. Dentre os semitas... Obrigada. Dentre os semitas, Deus escolhe um deles, que é Abraão. Gênesis 12, lê o primeiro versículo aí, Chame, por favor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Interessante que se a gente continuar lendo o capítulo 12 todo, Deus começa a trazer promessas para Abraão. Então, dentre os semitas, lembra lá de Sem? Aqui, ó, que seria abençoado a geração de Sem. Deus vai em um semita, que é Abraão, e faz um convite a ele, sai da tua terra. Só que ele vem num sonho. E Abraão está numa terra chamada Ur dos Caldeus, que era Babilônia. Então, a gente pode dizer que Abraão foi o primeiro a sair de Babilônia. E a gente ouve na Bíblia quando Deus fala assim, sai dela, ó povo meu, da Babilônia. Babilônia é um sentido metafórico, figurado, de pecado, de prostituição, de idolatria, adultério. E toda vez que você ouvir a palavra adultério na Bíblia, ela tem um sentido muito mais espiritual do que físico. Ah, mas a fulano adulterou. Não. Entenda que adultério no mundo espiritual é quando você se deita com outra entidade. Quando Deus se casa, eu vou falar isso para vocês, com uma nação, e essa nação começa a fazer coisas que ferem a santidade do marido, que é Deus. Então, quando Deus faz o convite a Abraão, e porque ele não poupou o seu único filho, falou assim, Senhor, tá bom, essa ação de Abraão, Deus falou, cara, esse cara crê mesmo, porque ele não poupou o único filho, e a fé de Abraão foi imputada a ele como justiça. Isso é tremendo, queridos. E a promessa que Deus tem a Abraão? Deus fala, Abraão, eu vou fazer de você, ó, que bacana. Abraão começa a olhar as estrelas do céu. Abre lá, vamos abrir lá, Xangão. Gênesis 35, 9 a 12. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, mas já não te chamarás a Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que te dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Olha que interessante. De novo, Adão e Eva, fecundos, ocorre toda a disseminação do propósito de Deus. Deus escolhe, dentre as nações que começariam a povoar a terra, um semita que sai da Babilônia, e Deus fala para ele, ó, sai daí porque você vai ser fecundo, Abraão. E eu vou tirar de dentro de você olha só, eu nunca tinha prestado essa atenção nisso aqui, ó. Eu vou tirar de dentro de você uma nação e uma multidão de nações. Só que quando a gente olha para Israel, a gente fala assim, não, as promessas é para o povo de Israel, são para as 12 tribos de Israel. Só que ele está falando para Jacó, o que ele prometeu a Abraão. E ele vai começar, a profecia de Deus, ela é progressiva. Ela vai se ampliando, e está se ampliando nos nossos tempos também, porque a gente começa a entender com o decorrer do tempo percorrido. Então Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó que faria uma nação e uma multidão de nações. Ora, a gente observou que ele mandou que o povo multiplicasse sobre a terra. E a gente começa a observar que mais à frente, olha o que Deus faz depois do povo ter multiplicado. Depois ele divide e semeia nas nações. Oséias 1, de 1 a 5. Acha pra gente aí, Xangão. Oséias 1, de 1 a 5.
palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor, por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Até 5. Oi? Sim. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Blaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O mais interessante que eu quero trazer para vocês, eu botei aqui Oséias. Quando você vai ler os 12 capítulos do livro de Oséias, você vai ler uma história onde Deus ensina a Oséias, como um profeta, o que ele sentia no seu coração. Então Deus fala assim: Oséias, vai, busca uma prostituta dentre a nação de Israel. E ele vai lá, busca uma mulher que tinha uma vida promíscua e se casa com ela, leva para casa e se casa. Em dado momento, a mulher larga, tem filhos com ele, tem os 3 filhos, larga ele e volta para a vida da prostituição. E Deus fala assim: Oséias, volta lá e pega a mulher. E ela não quis voltar com ele. Aí ele: Senhor, eu não vou não. Além dela me... peguei a mulher na vida. O Senhor mandou. Fui lá, dei nome a ela, casei com ela. Só que ela me larga e volta para a vida. E o Senhor manda eu buscar e ela não quer voltar. Senhor. Oséias, faz o seguinte: toda manhã você vai lá e você põe na porta dela uma cesta de café da manhã. Com tudo aquilo, chocolate, compros Vita, leite, ovos. Põe na porta dela. E fica olhando de longe, da esquina. E ele fazia assim. Ele batia na porta, botava ali. Quando ele olhava, a mulher abria assim a porta, pegava, se ela olhava, não via ninguém, ela agradecia aos deuses dela. Obrigada, deusa tal, deusa Afrodite, Astarote. Ou seja, e de repente Oséias fala: Deus, eu acho que você não está ficando bem na cabeça não, porque ela ainda está agradecendo os deuses dela. E Deus ensina a Oséias o que ele sentia no coração dele. Que ele separou um povo, uma nação, e essa nação se prostituiu. Então, o que eu falo aqui? Oséias, o primeiro filho de Oséias foi Jezreel. Deus semeia. Deus semeou, Deus espalhou sobre a nação Efraim. E ele fala o seguinte: ele virou desfavorecido, o segundo filho, não é mais amado, eu não amo mais a Efraim. Efraim pecou, adulterou, me abandonou. Ele não é mais o meu povo, com Lo-Ami. Então a gente começa a observar que através dos 3 filhos de Oséias, Deus começa a revelar o que ele realmente queria falar ao povo. Olha que interessante, gente. A gente começa a observar que Deus tem o seu... Eu estou falando com vocês, eu estou colocando aqui a outra que eu vou fazer aqui. Só um minutinho. A gente vai e volta, às vezes não abre na tela que a gente quer. Então a gente viu aqui, Abraão foi semeado os filhos, que era Efraim na terra, e a gente começa a observar que lá em Efésios 1, 9 e 10, olha o que Cristo faz na cruz. Então, Deus tornou Abraão uma nação, uma multidão de nações, depois pegou as 2 multiplicações do filho das 10 tribos do norte e as 2 do sul, e joga pelo mundo as 10 tribos e fica só com os judeus, que hoje está lá no território de Israel. E Oséias tipifica essa forma pela qual Deus atuou. Como ele fez? Ele pega o fecundo, olha lá, sede fecundos, não foi isso que ele falou para Adão e Eva? Efraim significa fecundo, duplamente fecundo. Vamos lá, Efésios 1, de 9 a 10. Olha o que Cristo faz na cruz do Calvário. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Olha que interessante. Deus faz convergir tudo aquilo que ele tinha proposto no início, prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, na caminhada, e na cruz do Calvário, ele começa a manifestar o que realmente ele veio fazer. Olha que interessante. Em Ezequiel 37, 22, você vê que ele espalha Efraim pelas nações. Efraim, o duplamente frutífero. Lembra da bênção de Jacó para José? Que José seria frutífero e sairia pelos muros, não ficaria mais no seu território. Então, a semente, a semeadura, o primogênito de José, que era Efraim, que se tornou uma das tribos, a gente vai ver mais logo à frente, ele é dispersado nas nações. E aí, o que acontece conosco após a cruz? Ezequiel 37, 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Em ambos os povos se fez um. Ali você pode ver a figura que eu coloquei de um corpo, que é a igreja, e a cabeça, que é Cristo. Ou seja, o propósito, o mistério de Deus revelado através da igreja, através das duas casas de Israel. A gente começa a ter essa visão nesse momento. Olha que interessante, queridos. A gente começa a pegar, vou pegar esse texto aqui com vocês, é que eu estou tirando da tela aqui o... Eu peguei aqui Adão, Abraão, Isaac e Jacó até chegar em Efraim, para vocês terem uma abertura da mente aí. Deus chega para Adão e fala, e Deus abençoou e disse-lhe, sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Sede fecundo, multiplicar e encher a terra. Ele falou isso para Abraão. Ó fecundo aparecendo aqui novamente. Vou botar aqui o negocinho coloridinho para vocês verem. Olha aqui. Sede fecundos, ele falou para Adão. Depois ele vai para Abraão. Fala lá em Gênesis 17, 6. Partirei fecundo, extraordinariamente. De ti farei nações. Reis procederão de ti. Gênesis 17, 6. Para Isaac, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E lhe darei todas essas terras. A descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Não será apenas o povo de Israel. Jacó, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. No momento em que Jacó tem essa visão, ele está lutando com Deus. E Deus fala no final, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e de ti procederão reis, e procederão reis de ti. E aí você vai para a palavra, é onde eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Vamos pegar aqui Efraim, que é a minha direita, não sei se está à direita de vocês. Então, no dicionário, que é da Bíblia que eu faço aqui, ó, você pega essa palavra, fecundo, olha o que está dizendo aqui, ó, Efraim, que significa Efraim, duplo monte, se serei duplamente frutífero. Então, uma das traduções do nome Efraim é duplamente frutífero. E aí você vem aqui, ó, depois, e pega essa palavra fecundo, ela significa parar, tá aqui, ó, que é dar frutos, ser frutífero. Ou seja, quando você clica em fecundo, você tem uma associação à promessa de Deus feita a Abraão, Isaac e Jacó, desde o Éden. E quando Jacó, ele está, a gente vai ver agora mais à frente, quando ele vai abençoar Manassés e Efraim, ele lembra que o Deus Todo-Poderoso se encontrou com ele e falou que ele seria fecundo. E nesse momento, é onde a gente vai agora. Agora eu tenho que tirar aqui a tela. Só que eu quero mostrar outra coisa para vocês aqui, ó, antes disso. A gente tem ouvido muito falar sobre fecundo, né? Fecundo, fecundo, fecundo. E olha que interessante. Deus faz aliança com o primeiro homem e faz com que o homem seja fecundo e multiplique na terra, né? E olha o que tá... Se você quer entrar depois, entra na internet aí e escreve assim, as pedras da Geórgia.
olha o que a nova ordem mundial e olha o que Satanás está apregoando e o que ele vai fazer nesses últimos dias. Manter a humanidade abaixo de 500 mil, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Ou seja, redução populacional. O que a gente está vislumbrando através do que Deus fala ao primeiro homem, a Abraão, Isaac e Jacó, e à igreja, é totalmente o contrário do que Satanás está apregoando nos últimos anos. Ele vem criando guerras, rumores de guerras, tentando dizer para você que você não vai conseguir criar o teu filho, só tenha um filho só, controle de natalidade, controlar a reprodução sabiamente, aperfeiçoando as condições físicas de diversidade, unir a humanidade em um novo idioma vigente, ou seja, a unificação do idioma, controlar a paixão, fé e tradição, e todas as coisas com uma razão moderada. Essas pedras estão na Geórgia. Essas pedras foram colocadas pelos senhores do mundo. Esse é o pensamento deles para os últimos tempos. Então a gente começa no primeiro ato, depois a gente pode ler com calma, vocês coloquem lá as pedras da Geórgia na internet, só printei a tela, para vocês verem a discrepância do que Deus pede aos homens no início e do que Satanás apregoa hoje. Ele apregoa redução populacional. Então, a gente vai viver algo, não sei se uma próxima pandemia mais catastrófica, não sei se uma terceira guerra mundial com efeitos nucleares, mas a humanidade caminha nessa direção. E a gente começa aqui o nosso mapa mental agora. O que eu queria chamar a atenção de vocês, para vocês começarem a visualizar o que eu fiz para vocês acompanharem, desde a criação, desde o primeiro homem até os dias de hoje. Então a gente passou por Adão. E nós vimos lá em Adão, em Gênesis 1, 27 a 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. E sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Noé, Gênesis 9, de 1 a 7. Vão decorando isso, o que Deus mandou a gente fazer nessa terra, gente. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, sede Efraim, sede duplamente fecundo. Abraão, pai das nações, em Gênesis 17, de 1 a 7. Ele também fala isso, só para a gente antecipar. Ele novamente apregou a Abraão: Abraão, sede fecundo, multiplique-se. E fala que ele seria como as estrelas e a areia. E aí a gente começa a observar que Deus vai abrindo o leque, desde Adão até Abraão, e faz uma alusão. Se você tem estrela, as estrelas estão onde? Nos céus. Se você tem areia, a areia está onde? Na terra. Então Deus já começa a falar: Abraão, você vai se multiplicar e vai ser fecundo, e você vai ser como a areia da terra. Você vai ser como as estrelas. Você pode contar? Não. As estrelas estão nos céus, então é um teor celestial, espiritual. E quando a gente entra para a terra, areia, a gente começa a falar sobre o plano físico. Os homens se multiplicaram? Sim. Mas Deus também está falando sobre a questão espiritual das estrelas dos céus. Toda vez que você fala sobre anjos, sobre o mundo espiritual, quase sempre há essa associação sobre estrelas. Então Deus fala: o mundo espiritual vai crescer também. Então eu estou semeando Efraim, eu estou fecundando, eu estou espalhando Efraim nas nações, para que as nações voltem por mim, através do meu filho. Em Isaac acontece a mesma coisa, até porque Ismael foi o primeiro, mas a promessa veio para Isaac. Em Isaac, lá, ele também faz a mesma coisa, a promessa dada a Abraão, a Isaac e agora a Jacó, que se torna Israel. A gente vê que o seu irmão Esaú, ele é Edom. E quando você pega os edomitas, eles foram tremendamente amaldiçoados, porque por mais que eles foram primogênitos, Esaú era primogênito. Acho que tem alguém com o áudio aberto aí, tá tossindo aí, gente. Só fechar o áudio aí, só para não... E a gente vê os edomitas, e eles
são tremendamente malditos na Bíblia. Você começa a observar vários termos. Deus começa a falar sobre os edomitas, porque abriram mão da primogenitura, abriram mão daquilo que Deus tinha, que era crescer, fecundar e ser fiel ao Senhor. Gênesis 28, 1 a 4, a gente já leu também. José, o nome José significa Deus multiplica. Olha novamente aí. Ele é pai de Efraim, que é duplamente frutífero. E o nome José significa Deus multiplica. E você vê que o irmão dele, o primogênito, era Rubem. E Rubem, se você pegar a história, também pisa na bola. Ele abre mão daquilo que era mais importante, que são as coisas espirituais. Queridos, eu quero trazer à mente de vocês que, por mais que as areias da terra elas cresçam, o que Deus está preocupado é com as estrelas dos céus. É com aquilo que os homens realmente vão entender do mundo espiritual. E você pode ter 500 filhos, 600 filhos, não importa quantos filhos você vai ter. Gilberto, então Deus está mandando eu ser fecundo? Show de bola, vou sair metendo filho por aí. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a promessa de Deus é sim com as areias. Abraão se multiplicou. Só que Abraão seria, para algumas pessoas, algo espiritual. Nós não somos filhos de Abraão na carne, na promessa de descendência. Nós somos filhos de Abraão através das estrelas dos céus. Através daqueles que creram na promessa. Entendeu? Em Deuteronômio 33, 13 a 17. Lê para a gente aí, Xande. 13 e 17. De 13 a 17. 33, de 13 a 17. E José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com que é mais excelente dos céus do orvalho e das profundezas, com que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente dos outeiros eternos, com que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem, como elas rechaçará todos os povos até extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. Olha que interessante, ele já começa a falar na bênção dada a José sobre Efraim. Novamente nós voltamos a Efraim, o filho de José. Interessante, você sabe com quem José teve Efraim e Manassés? Alguém sabe? Foi com alguém do povo de Israel? Os filhos de José foram com uma judia ou com uma hebreia? Foi com quem? Alguém sabe? Pode abrir o canal aí. Um de cada vez. Foi com uma babilônica. Ó, tem alguém dando cola aí nas redes sociais aí. Ó. Aí, Sandrinho, tem alguém dando cola aí, Sandrinho. Tá vendo aí, Sandrinho? Isso é até a Cleópatra. Ninguém sabe, gente. Pesquisei. Uma egípcia. Hã? Pesquisei, pastorzinho. Pesquisou? Azenate. Azenate? E ela era o quê? Deixa eu ver aqui, ó. Era filha de Potífera. Acho que era Não, isso. não. Qual a nacionalidade dela? Desculpa, de repente não perguntei isso. Parece ser egípcia. Isso aí, meu garoto. Ganhou um 10. 10. Mas cadê o Madureira nessa hora, gente? Aí que eu pergunto. Aí tu vê, né? Aí tu vê. Ou seja, o que acontece? Efraim... Você mandou fechar o áudio, eu não pude falar. Ah, mas eu tô perguntando. Ele tá de longe. Eu tô perguntando aqui, ó. Eu estava tossindo, aí você falou, tem alguém tossindo, aí fechei o áudio. Não, mas aí quando você acabar de tossir, você liga, vai ficar tossindo aí, escarrando no meio da live, cara. Tadinho, pelo amor de Deus. Não faz isso com o Madureira. Sandrinho, me ajuda, Sandrinho. Sempre o Madureira, Sandrinho. Então, gente, nessa hora, a gente consegue observar que Deus está falando algo pra gente. Por quê? O que acontece? O que acontece com Efraim?
Ele é filho de José, um hebreu, com uma egípcia. Aí houve mistura. Já tem algo assim que talvez soasse errado para todos aqueles, não, tem que ser isso aqui. Não, houve uma mistura aqui. E o que Deus está querendo falar com a gente? O que Deus está querendo nos dizer? Gênesis 48, de 1 a 22. Gênesis 48, de 1 a 22. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou-se no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei a esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos... Só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, Chariquinha, esse texto que está em Gênesis 48, de 1 a 22, é a hora que Jacó ele abençoa os 2 netos no Egito, não é isso? Uhum. E o que acontece? Ele está para morrer, já não está enxergando bem. Eu vou sintetizar o texto, tá? Ele já está para morrer e ele manda José: traz os teus 2 filhos que nasceram aqui no Egito, para que antes que eu morra eu abençoe. Ele abençoa primeiro os 2 filhos de José, depois abençoa os 12 irmãos de José, que são os seus 12 filhos. E quando José traz os 2 filhos, que é Manassés e Efraim, lembra que eu falei para você da primogenitura lá no início? Como que o primogênito ele era abençoado através da mão direita do pai. E o que ele recebia? Dupla honra. Ele recebia a herança do pai. Ele recebia o nome do pai. Então, os filhos buscavam a primogenitura e a bênção antes do pai falecer. O que José fez? José colocou na sua mão esquerda a Manassés. E quando ele fosse levar, o pai já não estava enxergando, Manassés, ele era o primogênito. E quando ele levasse na mão esquerda, seria a mão direita de Jacó. E ele levou a Efraim na mão direita, que é a esquerda, é sempre o contrário, tá? Que é a direita da bênção. Jacó, com a mão direita, ele tinha que abençoar a Manassés. Com a mão esquerda, ele abençoaria a Efraim. Só que Jacó não estava enxergando. Ele perguntou: José, traga-me seus filhos para que eu possa abençoar. Quando José levou os filhos e parou diante de Jacó, gente, isso é sensacional. Porque no versículo que eu li com vocês, quando Jacó fala assim: filho, o Deus Todo-Poderoso é o Shaddai que falou comigo. Ele me falou algo. E até então, isso era entre Jacó e Deus. E de repente, José, no Egito, traz os 2 filhos, já na posição de bênção, e fala: Senhor, aqui estão os meus filhos. O mais velho, Manassés, e o mais novo, Efraim. Nesse momento, Jacó foi lá em Padã Arã, no momento em que ele lutou com o anjo, no momento em que ele venceu e o anjo falou. E ele disse: o Deus Todo-Poderoso falou comigo que eu seria fecundo e frutífero na terra. E Jacó, nessa hora, ele inverte as mãos. Ele abençoa com a mão direita a Efraim e abençoa com a mão esquerda a Manassés. E nessa hora José não entende nada, fala: meu pai, pare, não faça isso. Ele fala: por que, meu filho? Não, porque você está abençoando errado. Ele: não, você não entendeu. E aí a gente vai lá no versículo 16, Abilachan. No versículo, continua no 48. 48, no versículo 16, que está aqui a tela que eu botei para vocês em hebraico. Está dizendo o que no 16? O anjo que me tem livrado de todo mal. Abençoe este O anjo, olha só, se liga aí, se você buscar no hebraico essa versão, o anjo, eu não coloquei aqui, mas o que Jacó está falando, o anjo que tem me livrado de todo mal. A quem Jacó está se referindo? A Yeshua. Isso é uma teofania, são aparições de Jesus Cristo no Velho Testamento. Então, o anjo que me livrou de todo mal até aqui está falando de Jesus. Abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque,
e cresçam em multidão no meio da terra. Esse é o 16. Então, a gente começa a observar aqui algo, ó. O mouse deu uma trancada aqui. Olha aqui que bacana. A gente pega a primeira palavra, multipliquem-se como? A palavra multiplicar em hebraico é dagá. É o que está aqui, ó. Essa palavra assim, só que tem a forma dela em hebraico. Essa daqui, ó. Yud, Vav, Rei. Então é dagá, que é uma raiz primitiva de multiplicar, aumentar. Só que quando você pega essa palavra aqui, ó, dag, que é uma outra que eu teria que pegar, mas não quis pegar, não deu tempo. Você pega aqui. Dagá é multiplicar. Dag vem para dag, que significa peixe. Em hebraico, dag é peixe. Seria coincidência quando a gente abre lá em Mateus 4, de 18 a 19. Está aberto aqui. Não está? Não está aparecendo assim, não? Está aparecendo para vocês aí a tela do que eu estou falando, gente? Abraão, Pamon? Sim, sim, está aparecendo. Só se você... Mateus 4, 18 a 19. A gente está vendo a tela de Jacó. Isso, com a mão cruzada. Show. É porque, assim, eu tô manuseando só, assim, fazendo os DJ aqui e tal. Vamos ver se vai dar certo, né? Aí, será que é coincidência o que Jesus falou, gente? Olha só que loucura. Vem comigo. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Gente, será que é loucura? Ou quando esse plano de Deus, que Jesus, ele é gerado pelo próprio Deus, né? Ele é o Elohim de Deus. Será que esse plano, e que está desvendado no hebraico, na palavra hebraica, e que a gente, às vezes, por não ter, como eu falei para vocês, o hebraico tem 7.000 palavras, o português tem 170.000 palavras. Então, você pega aqui o dag, para gerar outra palavra, o cara já bota, ele tira só o AH e fica dag, fica peixe. Ó, multiplicar tem a ver com peixe. Só que para eles isso faz sentido, para a gente não. Só que essa palavra aqui, quando fala multipliquem-se como peixes na terra. Ó que loucura, gente. O que no versículo 16 está sendo falado, que foi falado pelo El Shaddai para Jacó. E Jacó, quando vê Efraim, entende que o duplamente fecundo, lembra de Adão, lembra de Abraão, Isaac, Jacó, Noé, sempre fecundo, opa, fecundo, multiplicar. Deus está falando algo aqui para os seus filhos espirituais. Olha só, multiplicar. Vocês vão começar a pescar pessoas. Dag, peixes. Então, multipliquem-se, espalhem-se entre os homens, porque eu vou pescar. Lembra do dia de Jezreel? Lembra de Oséias? Que o primeiro filho de Oséias significa Jezreel, aquele que espalha, aquele que semeia. Efraim foi espalhado nas nações, as 12 tribos. Então, tinham 10 tribos no norte e 2 no sul, que é Judá e Benjamim. Então, aqui, ó, quando Jacó, no versículo 16, abençoa Efraim, multiplique-se como peixes na terra, não como peixes no mar. E aqui, quando Jesus chega nos seus dias, ele fala: eu estou escolhendo vocês para vocês serem pescadores de homens. Não foi à toa que Jesus falou isso. Eu cresci minha vida toda ouvindo isso. Tinha uma musiquinha que cantava: pescador de homens será, homem será, homem. Essa é velha, tá? Isso é para a galera que tem acima de 35 anos. Samanta balança a cabeça lá, eu sei que tocou no coração dela. Resumindo, a gente ouviu a música a vida toda, mas não faz parte da minha cultura, da sua cultura ou do nosso dialeto. E quando você vai estudar mais a fundo, Deus já estava anunciando o seu plano. O que eu falo para vocês em Isaías 46, versículo 10? Ele anuncia o fim no começo. É o que está lá. Então ele está anunciando o seu plano aqui, ó, o plano de Deus, o plano redentivo dele. E lá no versículo 19, vamos lá. Versículo 19. E disse-lhes: Vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Não, desculpa. Gênesis. Volta para o Gênesis. Estava no 16, 48, né? Você leu 16, agora leu 19. É que é tudo ao vivo, tá, gente? Não reparem, não. Ah, tá. Continua. Desculpa. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Não é descendência, não. Eu falo É descendência. Mas tudo bem. Isso é ao vivo, acontece essas coisas, gente. Engraçadinho. Fica nervosa. Olha só, galera. Eu tô sem respirar. Ela tá com o nariz entupido, isso é resfriado. Então, não dá briga aqui, a live pode virar uma pancadaria e dá tudo errado. Vamos lá. No versículo 19, a gente começa a observar algo interessante. Outra palavra aqui que a gente não está acostumado a ver. Multidão de nações. Aí eu botei aqui, ó, multidão, carral, berra, nações, goi. Carral, hagoi. É a palavra em hebraico. Então, quando ele fala, tá aqui, ó, a palavra. Carral. Significa o quê? Plenitude. E o que mais significa plenitude? Plenitude dos gentios. Isso é peculiar para vocês? Quando o apóstolo Paulo ele vai nas cartas, ele fala até que expire a plenitude dos gentios. Deus semeia Efraim nas nações. E aí você vê que nesse texto que a gente acabou de ler no versículo 19, está falando sobre a plenitude dos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Somos nós. Nós somos os gentios. Efraim, num plano maravilhoso de Deus, foi semeado, foi Jezreel, foi espalhado pelas nações. Eles viraram os samaritanos, os da Galileia também, e se espalharam pelo mundo. E quando Jesus vem, ele fala assim, eu vim senão para os perdidos da casa de Israel. Da casa de Efraim. Isso é profundo, queridos, isso é profundo. Vou tirar a tela aqui. Então, nós falamos agora de Efraim, né? Então, a gente começa agora. Vamos passar pelo Egito agora, queridos. Êxodo 1, 7 e versículo 12. Cadê a nossa leitora? Êxodo, como diria um amigo meu, é o Êxodo. Êxodo 1, 7. E depois o versículo 12. Quando tiver ponto e vírgula... Ora, minha escriturária, não pode dar briga. Por favor, senão a live acaba. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Olha só, fecundo novamente. Deuteronômio 29, de 9 a 13. Deu 12 já? Vamos ler. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então a gente tem aqui, ó, 430 anos que o povo ficou no Egito. E ele começou a ser fecundo mesmo no Egito, se multiplicar. Tanto que preocupou demais o faraó depois da morte de Ramsés, que era o faraó que fez uma aliança com José. Perdão, não foi Ramsés. Ramsés foi na época de Moisés. Eu não lembro o nome do faraó que estava antes de Ramsés. E aí ele começou a preocupar e Ramsés começou a falar assim, não, esse povo está crescendo, sendo fecundo, multiplicando-se aqui, temos que escravizá-lo e matar todas as crianças e meninos, para que eles não multipliquem, né? Quer dizer, não multipliquem aqui no Egito. Isso acontece. Deuteronômio 29, 9 a 13. Guardai, pois, as palavras desta aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis, hoje, todos perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel.
e os vossos meninos, e as vossas mulheres, e os estrangeiros que estão no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entrais na aliança do Senhor teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. E aí a gente já começa a ver que Deus começa a fazer uma aliança com Israel, dentro do próprio Egito. E promete que ia tirar eles de lá, que não esqueceria dele, porque ele tinha feito uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. E o mais importante é que ele começa a desenhar essa lei, quando tira o povo de Israel do Egito, no deserto. Leis em tábuas. Ele teve que fazer leis em tábuas. Que a descendência seria como a areia do mar, que ele tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Isso foi feito no Monte Sinai. Isso é a velha aliança. A velha aliança foi algo que ele fez em tábuas feitas por mão de homens. Lá em Levíticos 26, 9. Por favor, Xane. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Olha só. Deus no deserto, o povo ficou 40 anos no deserto. E nesse período, Deus falou assim mesmo, vocês vão crescer. Fecundo vocês serão. Duplamente frutífero. Eu não esqueci a minha aliança com Efraim. Eu prometi a meu filho José. Eu prometi a Jacó. E Deus começa a lembrar o povo as suas promessas. E que jamais Deus se esquece de suas promessas. E aí vem o período dos juízes. Anterior, juízes. José foi um juiz, mas ele foi um juiz libertador, que ficou com a função de Moisés, de entrar com o povo na terra. O povo fica 40 anos. E com Josué, ele entra na terra. E o interessante é que o nome Josué significa Oséias. O nome Josué também significa Yehoshua, que é um dos nomes dados a Jesus Cristo. Yahushua, Yeshua, Yehoshua. Então, em hebraico, esse nome, Josué, é uma tipificação de Jesus, de um libertador. Assim como José, Yosef, em hebraico. Então a gente começa a observar que Deus está falando algo ao seu povo. Em Números 13, 6 a 8, achei que não precisa ler não, porque aqui a gente começa a observar algo que Deus já começou a falar para nós lá em Adão, que a gente começou o estudo. E começamos a culminar no fecundo, no frutífero, começamos a entender que Efraim é esse que vai frutificar entre as nações, e Deus começa a separar o povo nas 12 tribos. E as 12 tribos entram na terra. A terra é unificada com os reis, quando chega o período dos reis. Só que aqui, Josué entra na terra prometida. E quando ele entra na terra, ele manda de 12 espias, somente quantos voltaram com notícia satisfatória da terra? Que dava para... Opa, tem alguém falando ali, ó. André... Por favor, botem aí na... Ó, Xang também. Por favor, vocês botem o número de vocês. Sandrinho, quantas pessoas voltaram com notícias positivas? Lucirene, dedinho... Juana, por favor, dedinho. Raquel, cadê Raquel? Não estou vendo o dedinho da Raquel. Cadê Raquel? Quantos? Cadê? Aqui. Olha, Raquel, não é aquele dedinho, não. Segura, Raquel. Estamos numa live privada. Isso aí, minha garota. E a gente começa a observar que somente 2. E aí está aqui, ó, em Números 13, 6 a 8, que foi Josué e Caleb. Eles voltaram com notícia, dá para a gente conseguir. Vamos tomar aquela terra lá. E os outros 10 falaram, ei, rapaz, só tem gigante lá. Tem coisa boa, tem frutas enormes. Terra é boa, tudo que planta dá, mas vai ficar ruim para nós. Os caras lá são gigantes. Josué e Caleb, eles creram na promessa. Eles não creram na circunstância, no que os olhos deles viram. E eles entram com essa visão. E sabe de quem Josué, qual tribo Josué é? Alguém sabe de qual tribo Josué é? Efraim, não é? Opa, quem falou aí? Não, isso. Efraim, né? Quem falou? Sabe a Cláudia? Foi a Ana. Ana Cláudia? Parabéns! Ana Cláudia, você merece
Deu um banho no seu pai, seminarista, que não está respondendo nada, só bota o bonequinho como o Sandrinho fala. Cadê a Ana Cláudia, que eu não estou vendo ela? Tô aqui, eu tô no cantinho. Ah, se você estivesse dormindo na hora da live. Ah, tá aí. Isso aí, Ana. Então, Josué, ele era da tribo de Efraim. E vamos lá, Caleb. Qual tribo que ele era? Judá. Hã? Judá? Judá. Que isso? Ganhou um 10, menina. Foi a Ana que falou para ele. Depois você pode descer aí com um açaí, que eu vou comprar um açaí contigo hoje, hein? Então, olha só. É isso aí, olha só, Deus já está sinalizando. Josué, da tribo de Efraim, e Caleb, da tribo de Judá. Olha aí, as tribos. Reino do Norte, Reino do Sul. Deus já sinalizando algo para a gente começar a observar. Somente os dois voltaram com notícias positivas. E somente os dois entraram na terra. De 40 anos depois, só eles acreditaram. Olha só, gente, que profundo que o Senhor está falando para a gente. Tempo dos juízes demorou 450 anos. Logo assim que a terra foi conquistada. Depois Samuel vem. Ele aglomera um tempo profético na nação de Israel. A nação já tinha entrado em Canaã. E Deus fala através de Samuel. Só que o mais interessante, assim como aconteceu aqui, ó, estão vendo aqui, ó, no deserto, na primeira aliança, aconteceu algo assim que Deus falou: Moisés, diga ao povo que eu vou descer no 8º dia. E eu quero estar com o povo, eu quero estar no meio dele. Moisés assim fez, falou com o povo. Mande que o povo se ajunte no arraial próximo ao Monte Sinai. E quando Deus chegou, era trovão, era um monte fumegando, e tudo tremendo. E o povo, não, Moisés, não deixe que Deus fale conosco para que não sejamos consumidos. Fale Deus através de nós por você. Isso só caracteriza você, eu. Pessoas que não têm intimidade com Deus precisam sempre de um pastor. Precisa sempre de alguém te dando... Claro que a gente, quando é neófito, a gente começa uma vida cristã, a gente precisa de discipuladores. Mas, queridos, tem pessoas há 20 anos numa igreja, 10 anos numa igreja. A pessoa não quer ouvir Deus. Não, fale através dos profetas, fale através... Não, queridos, essas pessoas vão ficar no meio do caminho, essas pessoas vão morrer no deserto. Deus abriu, rasgou o véu e Ele quer falar conosco. E Ele escolheu Samuel nesse período para falar para o povo. Mas chega um momento que o povo fala o quê? Novamente, queremos um rei. E quem é o rei? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Eles olharam o mais alto, o mais bonito. Nessa época, o André não estava lá, né, André? Para poder ser escolhido, o mais alto, o mais bonito. E foi escolhido Saul, né? Porque Deus falava com o povo através de Samuel. E quando Samuel ouviu isso do povo, Samuel se entristeceu. E Deus falou o que para Samuel? Samuel, fica de boa, filho. Porque o problema deles não é com você. Você desempenhou bem o seu papel de juiz, de profeta, de sacerdote nessa terra. O problema é que o povo não renunciou a você. Eles renunciaram a mim. E escolheram um rei. E por causa disso, eles vão pagar todo o peso que é servir a um rei. As suas melhores filhas são tiradas de casa. Eles começaram a pagar impostos para manter a vida de luxo de um rei. Ao invés de ser um reino sacerdotal, que Deus falou lá no Sinai. O povo começou a querer se igualar às nações. É isso, queridos. Eu e você, todo o tempo, queremos nos igualar às nações, queremos ser iguais a eles. E Deus quer um reino de sacerdotes. Ele está separando uma nação sacerdotal. Pessoas que não se dobrem, pessoas que ouçam a Ele e que não ouçam as vozes desse mundo. É isso. Ele vem nos tornando fecundos, enquanto Satanás fala assim, ó, redução populacional. Porque você não ouve Deus, você tem medo de ter 3, 4, 5 filhos, não importa, né? Não é só questão literal que eu estou falando. Mas também é, porque eu confesso que eu tive medo de ter filhos mais no passado e não consegui sustentar meu filho. Em meio a uma nação, a um governo, em meio a dificuldades financeiras, a gente pensa, não,
3 vezes 8, não sei o quê, 9 fora, tu já fica pensando no final do mês o boleto vai... E você só tem um filho, 2 no máximo, e tá bom, fecha. E você vê, enquanto isso, o povo islâmico bombando ao redor do mundo. Se o cara hoje tem 5, 6 filhos, é pouco. Será que eles creem na promessa muito mais do que eu e que você? Não sei, uma resposta para a gente responder depois. Depois vem Davi, segundo rei de Israel. O homem que foi considerado segundo o coração de Deus. E me perguntei muitas vezes, já pude falar com algumas pessoas do projeto, né? O que significava ser segundo o coração de Deus. A gente começa a observar que houve um pregador que falou isso, né? Se Davi foi o homem segundo o coração de Deus, imagina quem foi o primeiro, né? E eu fiquei pensando naquilo, tá bom, deixa pra lá. Mas, na verdade, a gente começa a observar que ser segundo o coração de Deus, Davi errou, Davi foi como eu, como você. Gente, Davi fez coisas que talvez eu não fiz. E Deus considerou Davi um homem segundo o coração dele. Sabe por quê? Porque Davi, além de ter levantado para o Senhor um tabernáculo que ele morasse, ele não foi como seu filho Salomão. Salomão, ele constrói o templo, ele recebe sabedoria, e Salomão se corrompe com suas mulheres, com seu dinheiro, e se corrompe com os ídolos. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser um homem que ouve a voz de Deus. É ser um homem que vai ter falhas. Você vai ter falhas, eu vou ter falhas. Mas é um homem que não abre mão de alegrar o coração de Deus. Seja por uma mulher, seja por um filho, seja por dinheiro. Davi, ele errava, mas quando ele entendia, eu feri o coração de Deus, ele se inclinava, ele rasgava a sua roupa, ele jejuava. Davi, ele era impetuoso. Eu sabia disso, era o temperamento dele. Mas o coração de Davi era um coração de um adorador, de alguém que tocou o coração de Deus, de alguém que não se dobrava diante de deuses. Salomão já se dobrou. E por causa disso, porque Salomão se dobrou diante de outros deuses, nesse período da história, que cada reinado durou 40 anos, Deus falou para Salomão, Salomão, eu vou tirar o reino de suas mãos, mas não nas suas mãos por amor a Davi, mas vou tirar da sua descendência. E aí, nesse período, vocês veem pela seta aí, ó, que há uma divisão. Começa o reino da casa de Israel. São os 10, são as tribos do norte, são os 10 tribos, é Efraim. 1 Reis 11, 30, 40. Ali, depois vocês podem ler com calma, porque vai dar... Depois esse estudo vai estar no canal, como eu falei para vocês podem continuar. O objetivo é vocês entenderem que Deus dividiu, e Deus falou através do profeta. O profeta chegou com uma manta e rasgou em 12 pedaços. E pegou 10 pedaços e entregou na mão de Jeroboão, que era um servo de Salomão, que tinha sido expulso de Jerusalém. E dois retalhos entregou a Roboão, que era filho de Salomão. E Deus já estava ali, foi o próprio Deus que dividiu as nações. Até mesmo porque ele já tinha o planejamento de que Efraim seria espalhado nas nações. E a casa de Judá era a tribo do sul, tribo de Judá. Ficou Judá e Benjamim e alguns levitas. E o reino foi dividido nesse momento. Logo próximo ao 4º dia. Eu fiz um outro estudo, eu tentei achar a planilha que eu fiz, mas não encontrei, onde datava os dias. Mas eu comecei a partir do 4º dia da cruz ali, o 4º dia da criação. Ou seja, 4.000 anos que apontam aqui para a cruz. Ó. Só que antes disso tem uma data também, uma datação de 1000, 2000, que é o 1º dia da criação, 2º dia da criação. A história da humanidade está sendo contada através daquilo que Deus está falando na sua escritura. Sim. E os reinos foram divididos. E nesse momento, a gente começa a observar que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, cada um teve uma peculiaridade. O reino do norte
se estabeleceu em Samaria e o Reino do Sul se estabeleceu em Jerusalém. Sendo que vocês observam que aqui, há um tracejado. Ele só vem sólido até aqui. Nesse momento, o povo do norte ele foi invadido pelos assírios. E Efraim é semeado nas nações. Lembra? Semeado nas nações. Significa Jezreel. Lembra da palavra de Deus ao profeta Oséias? Jezreel. A casa de Efraim, a tribo do norte, seria semeada nas nações. O profeta já tinha anunciado o que aconteceria à tribo do norte. Isso ocorreu. E a gente começa a observar que quando Jesus vem, no quarto dia, ele estabelece uma nova aliança. Essa é a aliança diferente aqui, da aliança do Sinai. Você pega na aliança do Sinai, Deus, de todas as formas, ele quer estabelecer os homens como sacerdotes, uma nação que adorasse o Senhor, mas as nações não conseguiram, nem Judá, nem Efraim conseguiram êxito, somente algumas pessoas, somente um ou outro, mas a nação em si não conseguiu. E Jesus vem, ele é a descendência, ele é o filho, ele é a raiz de Davi. E ele estabelece no quarto dia algo poderoso, algo que nenhum homem poderia fazer. A lei de Deus, não colocada em tábuas, aqui como aqui, em tábuas, que foram dadas para os homens decorar. Mas Deus começa a gravar isso na mente e nos corações, nos corações e na mente, que a descendência seria como as estrelas dos céus. É o que está em Romanos 9. A gente começa a observar que lá em Romanos 9, a história de Jesus Cristo é essa para as nossas vidas. Deus nos chamou para sermos fecundos, para multiplicarmos. Mas multiplicarmos o quê? Multiplicarmos, darmos frutos, gerarmos filhos na fé, estrelas dos céus. Esse foi o sentido sacerdotal. E sermos sacerdote às nações. Como, Gilberto? Indo para a igreja? Não é isso somente, queridos. Talvez você confinou sua mente em, não, todo domingo eu vou à igreja. Gilberto, eu dou o dízimo, eu sou sacerdote. Não é isso. É muito mais, é crer nas promessas. E quando você entra nessa dialética de tentar entender o que você fala e no que você crê, você vai ver que você está distante dessa escrita no coração e na mente. Porque uma vez que foi escrito no teu coração e na mente, queridos, ninguém arranca. O teu prazer é a lei do Senhor e a sua lei você medita dia e noite. O cara pode chamar para o que você quiser agora, você pode estar com dor de barriga, mas você vai estudar a palavra. Você pode cair o mundo dizendo coisas para você, mas você vai crer, porque a palavra dele vai se cumprir. O que eu quero dizer para vocês é que a pegada da galera pela palavra está muito pouca, muito rasa. As pessoas não têm estudo de palavra, não têm aprofundamento na palavra. Por isso que o espírito do anticristo, nesses últimos dias, está perdendo para o Netflix. Perdão. O Espírito Santo de Deus está perdendo para o Netflix. Está perdendo para os filmes da Marvel. A audiência muito maior. O tempo que eu tenho hoje gasto, não eu, para a glória de Deus, eu já entendi. Eu falei, Senhor, eu tenho que correr atrás do tempo perdido. Por mais que eu estudasse a palavra, a minha fé ainda era pouca para o que há de vir sobre a terra. E se o pouco que já está acontecendo hoje, eu já não estou buscando, imagina quando começar mesmo o que há de vir sobre a terra. O 6º dia da criação. Isso você pode observar, que no 4º dia o nosso Senhor morre. A igreja dos gentios, que é o mistério de Deus, ela é implantada, judeus e gentios. Lembra a promessa feita a Abraão? Uma nação e multidão de nações. Está aqui, judeus, uma nação, multidão de nações, gentios. Lembra lá o que ele falou? Está escrito Raul Hagadói, como é que é? Raul Hagadói, que significa multidão de nações, significa plenitude dos gentios. Olha aqui,
a plenitude dos gentios aqui, falada lá atrás por Jacó, o seu filho, Efraim, plenitude dos gentios. Olha aqui a igreja. Lembra aquele corpo que eu coloquei, gentios e judeus, e o cabeça era Cristo? Aqui a igreja. Queridos, o 6º dia da criação, nós estamos migrando aqui, ó. Estamos no 6º dia da criação. A grande tribulação está prestes a se instaurar, para que venha Jesus e se estabeleça o milênio de Deus na Terra. 6.000 anos já se passaram, desde Adão até o nosso período. 4.000 anos na cruz de Cristo. Da cruz de Cristo até hoje, 6.000, se nós formos contar pelo calendário gregoriano, estiver batendo certinho, estamos no ano de 2020, não é isso? Então é 6.020, isso para baixo. Mas eu coloco mais para cima, porque houveram muitos dias perdidos, ou seja, nós já estamos entrando no 7º dia da criação. E o 7º dia é o descanso de Deus. É quando Deus fala, cumpri a minha obra. Tudo isso que Deus falou aqui, ó. Frutifiquem, sejam fecundos. Eu vou espalhar vocês pela terra. Falem do meu amor, falem do meu sacerdócio, para que vocês sejam a minha nação, para que vocês tenham uma aliança verdadeira e não mais precisando de tábuas para lembrar vocês. Vocês serão sacerdotes do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso que falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Raquel, com Denis. Eu não sei, queridos, como está a sua vida espiritual, como está a sua busca. Quem sou eu? Também não sou Deus nem Espírito Santo para saber. Minha maior preocupação hoje está sendo com a minha vida, mediante o que o mundo está me apresentando, mediante aquilo que eu preciso dele. Nós precisamos do Senhor, nós não precisamos de mais uma religião, nós não precisamos de mais uma música, nós precisamos de um profeta, um sacerdote. Nós precisamos de pessoas que realmente vivam Cristo, que não se escondam atrás de máscaras da religião. De religiosos, o Senhor falou que Ele estava tirando o reino deles e dando a outras pessoas, dando a vocês, dando a mim, dando àqueles que vão entender o que realmente é o reino de Deus, o que realmente nós fomos chamados, até o 8º dia. Lembra do 8º dia? Aqui, ó. O 8º dia é quando a morte, o nosso último inimigo, será vencido. E aí sim. E aí para alguns, né? Está esperando ir para o céu. Estou dizendo o seguinte. A Escritura diz que viu um novo céu, uma nova terra, e Jerusalém descendo dos céus como esposa ataviada para o noivo. Estou achando, gente, que algumas coisas vocês entenderam errado como eu. Se Jerusalém está descendo, para que eu vou subir? Nós nos encontraremos com Cristo nas nuvens, no arrebatamento e na ressurreição. Primeiro, ressuscitarão, e depois seremos arrebatados. E encontraremos com Ele nas nuvens. E aí será instaurado um milênio na terra. Só que antes disso acontecer, terá que ser deflagrada a grande tribulação nessa terra. E todos os olhos verão a vinda do Senhor. Eu fiz outro estudo, você que não estudou, entra lá no site, arrebatamento, e veja por que a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. Veja lá. Analise no hebraico, no original. Eu explico por que, aonde surgiu essa ideia de arrebatamento secreto, que ela é uma teoria neopentecostal. Ela vem de 1800. Os pais da fé não acreditavam assim. Resumindo, a lição de hoje é para falar que você foi chamado para ser fecundo, para dar frutos. Você foi chamado para multiplicar nessa terra a descendência de Efraim. Multiplicar sobre a terra. Se você pegou o seu talento, jogou na terra, escondeu e falou, vou esperar o meu Senhor voltar. E quando ele voltar, eu vou dizer para ele que ele era uma pessoa muito dura e eu tive medo. Para você, e talvez para muitos, ele vai dizer, apartai-vos de mim. E vai ser tirado o que te foi dado e entregue a outra pessoa. Queridos, isso é muito sério, porque nós não temos aproveitado o nosso tempo na leitura da palavra, na comunhão.
seja 4, 5 ou 6, não importa, tenha comunhão com pessoas, desenvolva relacionamento espiritual, vá, visite as pessoas, veja quem está necessitado. De preferência, pode me visitar e trazer presente para mim, gente. Eu não me incomodo, não, tá? Pode vir. Comida também. Traz pizza pro pastorzinho. Poxa, tô precisando também de uns agrados, uns cafuné, né? Mas eu sei, isso é brincadeira. Mas pra Xiang, comida é séria. A Xiang não brinca, é igual a Patrícia. A Patrícia também. Eu não brinco com comida. É a nossa amiga lá da Profarma. São 2 pessoas na Profarma. Eu já vi que são... É o Renato e a Patrícia. Mas, ou seja... Eu queria finalizar a lição de hoje fazendo algo que me marcou profundamente. Quando eu lia e explicava isso para a Xiang, como é que é Charika? A Charika começou a chorar. Eu falei, para, Charika, não chora não, Charika. E se tu chorar, eu choro também. E... Vou mexer nisso aqui, tá? Finalizo a nossa live de hoje com essa preciosidade desse estudo das 2 casas de Israel. O amor do Senhor por mim e por você, ele é tremendo. Queridos, eu entendi algo poderoso em Deus. Que a minha... vai chorar. Já começou a Charika a chorar. Por favor, Charika, eu não vou conseguir acabar a live você chorando. E eu termino a live de hoje com a descrição de algo poderoso que Deus trouxe, essa revelação dessa palavra na minha vida, do que realmente foi o sacrifício de Cristo, do que realmente Ele fez, do que Ele abriu mão. E a gente começa a observar que, dentre tudo que eu falei hoje na live, o que Ele nos mostra com o seu amor, com tudo aquilo que Ele... Eu tirei o negocinho só para... Queria ler com vocês agora. Eu vou tentar ir na Bíblia e voltar aqui. Tá? Só um minutinho. Não, eu vou... É Deuteronômio inteiro? 24. Pessoal, 24. A 4. Só um minutinho, tá, gente? Tem muita tecnologia aqui. Vou aparecer inteiro agora para vocês. Vou compartilhar outra tela. Vamos lá. Todos estão vendo a Bíblia aí online? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, pode deixar, meu. E se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão, e a despedir da casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este homem a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si com a mulher, vier morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, Deus, te dá por herança. O que nós entendemos aqui? Essa palavra é a lei e a ordem. Isso é estabelecido no universo físico e no universo espiritual. Por isso que às vezes a gente faz muitas alusões de eu posso me separar, eu não posso, o que a palavra de Deus diz. Eu quero falar com vocês agora o âmbito espiritual agora da coisa. Entra comigo agora. Esvazia a tua mente e entenda algo espiritual que está sendo dito aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí, aí dentro. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado com
indecência nela, se ele achou alguma indecência nela, se for traição, houve um adultério. Então, se o homem chegou e viu que a mulher adulterou, e se lhe lavraram um termo de divórcio, despediu a ela. Ó, estou me despedindo porque você é adúltera. E lhe o der na mão, ó, pode ir embora. E a despedir de casa. E se ela, saindo da sua casa, fosse casar com outro, provavelmente o adúltero, que com ela adulterou, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou seja, depois de um tempo o cara descobriu, pô, essa mulher não é tão boa assim não. Para trair ela é boa, mas para ser minha esposa, deu ruim. E a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Primeiro marido, ela errou, adulterou, foi para o segundo marido. O segundo marido também encontrou coisa errada nela. Ela não pode voltar para o primeiro marido. Vocês conseguem entender? Alguém não entendeu o que está dizendo aí? Alguém não entendeu, por favor, me pergunta, que eu preciso entender isso aqui para ler os três últimos. A gente vai finalizar aqui. Isso é a lei dos céus, da terra, e é algo espiritual. Por isso que o casamento, ele é algo totalmente espiritual. E quando a gente fala do caso de divórcio, do adultério, ele tem um âmbito espiritual. Pelo fato de que Israel adulterou contra o Senhor com outros deuses, deitou-se em camas. Por isso que toda hora, quando Deus fala nos profetas, diz que e passaram a mão nos seus seios. Parece um termo de uma narrativa, de um ato sexual mesmo. Você se deitou com todos os seus amantes e eles acariciaram seus seios. Caraca, isso está na Bíblia. Mas é literal o que realmente nós entendemos no mundo físico como adultério. Ou seja, houve um adultério. Aquela mulher ou aquele homem pecou. No caso aqui está falando sobre a mulher, porque o contexto aqui é Israel. O contexto do homem aqui é o Senhor. Então, foca, se um homem tomar uma mulher, se Deus tomou Israel e casou-se com ela, e se ela adulterar contra ele, por ter achado coisa indecente nela, um adultério, foi-lhe dado carta de divórcio. Deus despediu a nação. Então, Deus despediu Israel. Mesmo Judá foi infiel. Se você pegar alguns textos de Israel, Judá também foi infiel. E aborreceram ao Senhor na sua infidelidade, no adultério a outros deuses. Mas mesmo assim, com um amor que a gente nunca vai entender, Deus, ele cumpre a lei de uma forma sobrenatural. O que aconteceu no Sinai? Quando o povo sai e Deus se casa. Deus se casa com Israel. Israel se casa com Deus. Só que eu falei algo para a Xan que ela ficou assim, a surpresa. Se alguns se escandalizarem aí, me desculpem. Mas eu vou só pegar rapidinho aqui, eu vou levar lá para vocês verem um negocinho aqui, para vocês não escandalizarem de tanto. Depois vocês podem ficar meio escandalizados. Mas vamos lá. Está escrito aqui. No princípio criou, né, Deus os céus e a terra. O significado aqui de Deus é o quê? Que tem um sentido no hebraico de... Ou seja, Elohim se casou com Israel no Sinai. E quem é Elohim? Plural, é deuses. Quem se apresentou? Quem foi o anjo que se apresentou a Jacó? Quem foi o anjo que lutou a Jacó? Quem chamou Jacó de Todo-Poderoso? Quem parou com Abraão e falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra? 2 foram para Sodoma e Gomorra e um ficou conversando com Abraão ali, comendo um guisadozinho e tal. Uma teofania.
foi Jesus, Yeshua. Yeshua foi o Elohim. Aí cabe uma outra live só sobre Trindade, que hoje eu penso um pouco mais profundo no hebraico, mas não importa. Eu quis levar vocês aqui para vocês entenderem que no original hebraico, Deus aqui é Elohim, a palavra em hebraico que dá sentido a todos os locais de plural. Dá sentido de governo, seres divinos, anjos, deuses. Aqui, ó. Essa é a tradução, esse é o entendimento hebraico. Segundo texto. Não está para você, não? Eu vou ter que voltar para lá, para outra tela. Agora a gente vai ler Isaías 54, de 4 a 8. Eu quero ir com vocês lá no texto para vocês verem. Assim, se a Chang ler, o texto, a live toda ela foi lendo, mas esse final é muito interessante para vocês poderem ratificar o que eu quero que vocês entendam. Só guarda Isaías aí, esqueci já. Isaías 54. Ok? De 4 a 8. Estão vendo aí o texto? Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Olha o que Deus está falando ao profeta Isaías com relação à pérfida Israel, a prostituta Israel. Não temas, porque tu vacilou lá no passado, tu me traiu, tu adulterou. Ó, não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, ou seja, o que Israel fez lá atrás, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido. E interessante, olha só, gente. Marido significa em hebraico Baal. Olha que bacana, né? Interessante porque que aquela entidade tinha um nome Baal. Significa marido. Aqui, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada. E de espírito abatido. Como uma mulher da mocidade. Que fora repudiada, lembra? Ela foi repudiada pelo Senhor, pelos seus pecados de adultério. Diz o teu Deus: por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, o teu Redentor. E agora, para fechar com chave de ouro, Romanos o quê? Aquele pequenininho. Olha aqui, galera. Porventura ignoreis, irmãos, pois falo. Está falando para a gente, que a gente conhece a lei, né?
ou seja, a gente deveria conhecer, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Lembra do primeiro texto que eu falei para vocês? Olha o que o apóstolo Paulo trouxe de interpretação para a gente. O primeiro texto que a gente leu em Deuteronômio fala que a mulher, quando trair o marido e a carta de divórcio, ela não pode voltar ao primeiro marido se ele não tiver morrido. Que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada... Vou botar o brilhinho aqui. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, esta estará livre da lei e não será adúltera. O que eu quero dizer para vocês é que Paulo interpretou o que a gente leu em Deuteronômio da seguinte forma: Deus não poderia se casar novamente com Israel conosco. Nós não poderíamos mais ter acesso à salvação. Perdidos eternamente. Esse foi o plano de Satanás. Só que ele não sabia do plano de Deus com Efraim, com a igreja e com as nações. Olha o que Deus faz. Vamos voltar para o 3. De sorte, será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outras núpcias. Ora, Jesus estava vivo. Então, como que poderia ela casar-se com Jesus novamente, se ela adulterou? Lembra de... Opa, fiquei errado aqui. Lembra do Elohim? Lembra de El Shaddai? Lembra do Alto do Monte? Deus se casa com Israel no Sinai. Quem estava se casando com Israel? Era Yeshua. Era Jesus. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencestes a outro. Quem é esse outro aqui, queridos? Me digam. Um de cada vez. Quem é esse outro aqui? É Cristo já ressurreto. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Para quê? Esse aqui, ó, fecha a lição. Desde o primeiro versículo que a gente leu, que foi falar do Adão. Deus coloca Adão no jardim e fala: Adão, crescei e multiplicai, seja fecundo e encha a terra. Encha a terra de sacerdotes, homens que lavrem a terra, homens que tenham o coração em mim, homens que não se dobrem a outros deuses, homens como Davi, homens como Samuel, homens como os profetas que entenderam a minha palavra e se tornaram sacerdotes nessa terra. Queridos, é muito poderosa essa palavra. Ela é tremenda, porque sempre foi crescer e frutificar e gerar frutos. E por causa disso, pela desobediência nossa e dos homens, o nosso amado marido, ele teve que morrer. Ele teve que ressuscitar dentre os mortos, para que nós pudéssemos pertencer a outro marido. Porque a lei, ela já tinha sido executada. Só que é muito poderoso quando você enxerga isso, quando você consegue olhar para isso e ver que ele teve que fazer essa manobra espiritual para atrair você até ele. Mas o grande problema não é esse. Eu termino a live de hoje com a seguinte pergunta para você que eu me fiz. Será que realmente nós estamos casados com ele? Será que realmente essa aliança
ela é verdadeira em Deus? Ou será que eu vivo apenas momentos com Ele, quando estou nas aglomerações, ou quando algumas pessoas me perguntam, quando estou cantando, quando estou pregando, quando estou dando aula? A maior pergunta de todos os tempos é: Ele fez a parte dele? Foi algo poderoso, foi algo doloroso. E o que eu tenho feito? Qual tem sido a minha multiplicação? Eu tenho sido fecundo? Eu tenho crescido e multiplicado? Como todos os rastros que ele deixou na Bíblia, que era para que eu fizesse, para o povo do passado fizesse, que o filho dele fez. A Bíblia fala que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia até ele milhares, milhões. Geração de boins, multidão de gentios seriam atraídos até ele. Que a vida de vocês possa ser tocada. Tem muito mais, é muita informação, quer dizer. Esse estudo eu tentei sintetizar uma linha de raciocínio para que você entendesse que é muita informação. E talvez nós não tenhamos tido tempo de estudar a palavra, de deitarmos a palavra. E aí, aceitei Jesus, Gilberto. Esquenta a tua cabeça, não. Mas o mais interessante não é isso. Muitos no passado foram de Israel. Muitos pertenceram à aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, e nem por isso se tornaram reis e sacerdotes. Isso é algo que você define com os seus frutos. Você entendeu e você começa a multiplicar. Você começa a granjear. Você começa a frutificar e fecundar. E é claro que existe o sentido, como eu falei, literal e espiritual. No sentido natural, eu fui um homem sem fé. Tive apenas um filho e acreditei que a redução populacional, acreditei que os governos do mundo, acreditei que o sistema desse mundo seria mais forte do que meu Deus. E por isso, fiz um planejamento, nem sei se planejamento, mas me acovardei diante das circunstâncias da vida, porque eu não conhecia Deus. Não sabia que Deus tinha uma promessa, que Ele é quem iria cuidar, não eu. E quando eu entendi isso, eu pedi muito perdão a Deus pela minha falta de fé. Fé das areias do mar. Mas aí eu entendi que Ele me deu uma segunda oportunidade de frutificar e fecundar como as estrelas do céu. Talvez eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, queridos. Xang tá grávida. Não. Queria muito. Hoje, entendendo o que Deus faz e o que está na palavra, quem Ele é, a gente hoje já consegue entender. Será que eu acreditei mesmo nas promessas de Deus? E hoje, todos nós, se não no campo da areia, podemos desenvolver as estrelas dos céus. Sejam fecundos. A palavra de hoje é que você, se você faz parte do Israel de Deus, que é algo espiritual, que começou lá em Adão, passou pelos profetas, passou pelos filhos de Jacó, chegou até nós, igreja, uma multidão de boins, plenitude dos gentios. Se você entendeu o sacrifício de Cristo na cruz, uma coisa só lhe cabe, querido: crescer e multiplicar, e ser fecundo sobre essa terra. Comece a jogar as suas sementes, comece a gerar frutos. Já tinha falado isso para vocês aqui no projeto há um tempo, mas eu não tinha dimensão do que eu estava falando. Às vezes o profeta fala umas coisas sem saber mesmo, mas hoje com conhecimento de causa. Eu acabo de dividir com vocês algo que é um poder no mundo espiritual. Tem alguma microfone aberto aí? Eu queria terminar com vocês nessa tarde, agradecendo a todos que estão conosco. Somos profeticamente 12,
12 tribos de Israel. Aqui, ó, 12 pessoas agora no final. E que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Eu sempre gosto de que cada um se despeça, dando uma saudação, liberando uma palavra rápida para todos. E logo após a gente faz uma oração e despede da live, e que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Começa aí para quem está aparecendo para mim aqui. Denis e Jurema primeiro. Denis, padre. Diga, meu pastor.